eu deixei tudo pela sua cabeça, pode ser a ideia de que ele conectou com essa pessoa, né? Ou a influência dessa pessoa nas decisões da vida dele. Também pode ser isso. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu gosto muito quando o pessoal é decidido, né? A Police Station ganhou quase que com unanimidade, assim, então é muito bom quando as pessoas realmente sabem a música que elas querem ouvir, né? Teve outros pedidos também, mas quando a gente voltar no The Getaway, a gente... Não, The Getaway é semana que vem, então já pode deixar aí embaixo nos comentários qual música do The Getaway a gente vai conversar. Claro que eu também vou fazer a enquete ali pra gente saber qual música vocês podem votar pra gente falar desse excelente disco, mas o I'm With You também, né? Não é um disco ruim, mas ele ainda tem, como a gente já falou várias vezes, né? Um Josh aí tentando entrar aí nos sapatos, né? Na sua posição confortável de guitarrista oficial dos Chili Peppers. E eu acho que nessa primeira tentativa, assim, ele foi um pouquinho acanhado, assim, ele ainda tava sentindo a responsabilidade. E no The Getaway, aí a gente já tem um Josh totalmente confiante nas suas habilidades de contribuir pra banda, né? Então pode deixar aí embaixo nos comentários qual música a gente vai falar do The Getaway. Semana que vem, um dos meus discos favoritos dos Chili Peppers. Eu quero ver se em algum momento ainda esse mês eu consigo gravar algum vídeo com o Rodrigo, né? Faz tempo que ele não aparece no canal, então estamos programando aí alguma coisa pra gente fazer junto, pra também diversificar o conteúdo, né? Eu também acho muito legal, às vezes assim, só eu falo, e também acabou minha semana de provas, né? Então agora eu tô conseguindo responder os comentários, então desculpa aí pelas semanas que eu tava mais ocupado e não consegui parar pra responder, não é descaso, eu sempre leio os comentários, mas realmente assim, tem momentos da vida que a vida começa a ter prioridades e infelizmente às vezes eu não consigo dar a atenção que eu gostaria pro canal, né? Mas saibam que agora a vida já tá de volta ao normal e eu vou conseguir dar mais atenção aos comentários, mas eu sempre leio, não se preocupem que eu sempre leio os comentários que deixam. E a ideia de trazer um amigo para participar no canal é simplesmente para poder também revezar, né? Variar um pouco o conteúdo e não ficar esse diálogo onde somente eu falo, né? Como estudante de psicologia, também é bom escutar as outras pessoas, né? Por isso que eu digo que eu sempre olho os comentários, porque faz parte da escuta, né? Saber o que as pessoas querem a partir do canal, né? E eu só falando, né? A dinâmica de gravar vídeos é eu gravo, fica travado, fica gravado no tempo e a gente só consegue interagir pelos comentários, né? Então é uma dinâmica que eu gosto de quebrar um pouco. E já que eu falei, né, semana passada, eu acho, na reflexão ou na introdução, eu dizia, né, a gente tem que pensar em algum momento que o canal vai acabar. Né? Vai ter um fim em alguma coisa, que também tem a ver com a reflexão de hoje, que é sobre luto, mas o que eu acho interessante é o seguinte, pensar coisas assim, né? De não só de finalizar, né? Coisas finais do canal, como seria a eventual dia que ele vai acabar, mas ao mesmo tempo também pensar sobre o que se pode fazer de diferente. Se eu vivesse no mundo ideal, eu gostaria de ter um canal num formato de dupla, num formato onde eu pudesse conversar com outras pessoas, né? Ter um canal onde eu pudesse conversar de música, né? Não só simplesmente traduzir, não só interpretar, não fazer, né? Porque esse é um processo que é a minha vertente, né? A minha visão sobre a letra que a gente está interpretando e traduzindo, né? Então tem a sua validação, é válido o que eu estou fazendo, por isso que tem pessoas que me assistem toda segunda, mas também tem esse outro lado que é legal tu ter um bate-volta, né? Tu conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente, né? Eu gosto de trazer o Rodrigo porque, além de nós sermos amigos há anos, a gente não concorda em muita coisa. E o nosso jeito de discordar não impede a nossa amizade. Assim, isso mesmo já é uma lição para os dias de hoje, que ela é muito importante, né? Tu pode ser amigo de alguém e discordar da pessoa, assim. Então, e claro, né? Como a gente se conhece há tantos anos, a gente tem o conforto de implicar um com o outro e de discordar um com o outro e de rir. Então, essa dinâmica, para mim, ela é muito interessante. Assim, eu acho que ela daria um conteúdo melhor, assim, um conteúdo diferenciado, né? Porque aí tu consegue interagir com outra pessoa, trocar ideias, né? E tu tem aí, eu acho que um conteúdo mais completo, assim. Então, se eu pudesse viver num mundo ideal onde, né, a gente tivesse tempo, vontade, dinheiro, né, paciência, espaço e todas as coisas se alinhassem pra gente poder criar um canal mais completo ou maior, né? Porque que nem deixaram nos comentários esses dias que eu achei um elogio muito bom, assim, eu fiquei muito feliz, né? Disseram assim, eu gosto desse canal porque parece um programa de rádio, assim. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, esse elogio faz sentido porque ele tem a ver com o que a gente cresceu escutando, a gente cresceu ouvindo rádio, a gente cresceu olhando programas de TV que tem esse formato, e eu imagino que até o jeito que eu falo é influenciado pelas coisas que eu assistia na TV, então eu acho que é interessante a gente pensar assim, até essa minha própria vontade, né, ter um estúdio, né, ou ter um lugar com, sei lá, uma mesa, cadeiras, ou um lugar que tu pudesse mostrar um vídeo, ou ter um formato mais da antiga MTV.
né? Então ter esse formato que a gente cresceu admirando, assim. Então hoje mesmo tudo mudando e a gente gravando as coisas da sala de casa, eu acho que aquela vontade de ter um estúdio de TV, entre aspas, ainda faz parte. A vontade de ter um programa, né? Ter um programa produzido, né? Por que eu faço uma abertura pro canal com musiquinha, com animação e tudo mais? Porque eu cresci vendo isso, assim. Então eu acho que faz parte disso também, essa vontade de num futuro, ou quem sabe, né? Deixar essa ideia na gaveta aí, ver o que acontece a médio e longo prazo e ver se talvez isso também não possa se tornar uma realidade, né? Porque isso não está descartado, mas no momento, assim, as nossas vidas, né? E a pessoa que eu penso em fazer isso seria o Rodrigo. Então, também não conversei nada com ele sobre isso. Também estou usando esse espaço até falando por ele. Mas se eu tivesse... Como a gente já fala de música há muitos anos, assim, eu acho que ele seria uma parceria ideal para a gente poder conversar sobre isso, porque a gente também conhece o gosto um do outro, assim. Então, tu ter intimidade com a pessoa que tu conversa, eu acho que cria um conteúdo que a pessoa do outro lado também consegue se identificar, assim. Então, sei lá, essa não é a reflexão de hoje, mas não sei por que também... isso é legal também de gravar vídeos, né? Tem essas ideias espontâneas que agora também saiu para esse lado, assim, né? Então vamos para a reflexão de hoje, né? Essa foi uma ideia que me partiu agora espontânea de criação, né? Uma pulsão... Termos freudianos, né? Uma pulsão de vida, criar, né? Mas agora a gente vai pro outro lado, que é a pulsão de morte, né? Que é a finalização, né? As coisas que se acabam. Então a reflexão de hoje vai ser sobre luto. Antes de entrar na reflexão, um pequeno aviso, eu convido vocês para assistir o vídeo de sexta-feira, que eu vou falar de Slash, mas vai ter uma recomendação muito especial, porque a música que eu vou falar é uma parceria que o Slash tem com uma pessoa muito inusitada, e é uma balada, é uma musiquinha mais lenta, então Eduardo recomendando balada, e é o Slash... né, com um cantor ali lá daquele primeiro disco dele, que ele convida vários cantores especiais. É um cantor que me surpreendeu. Por causa dessa música eu comecei a escutar a carreira solo, né, a carreira desse artista, e aí eu vou falar dele no vídeo de sexta, que é uma bela recomendação, e eu acho que tem muita gente que releva essa pessoa porque ela é de outra área, né, ela não é do rock, mas essa participação aí é muito boa, então vai ser uma dica aí para quem tá afim de ouvir uma coisa nova ou procurar alguma coisa, né? Curte rock, mas quer ouvir uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa até inusitada, inesperada, vai ser a recomendação de sexta no vídeo do Slash. Então vamos para a reflexão de hoje, né? O Ivan, né? Que é Davi ao contrário. Eu lembro dele, sim, já tá no canal aí participando há bastante tempo. Acho que as reflexões nem existiam ainda, quando eu também já lembro desse nome de usuário aí nos comentários. Então é muito bom também, como eu falei na introdução, ter pessoas que vêm me assistir aí e são pessoas que recorrem, né? São pessoas recorrentes ao conteúdo do canal. Isso me deixa muito feliz, assim. E a reflexão dele é sobre perda, luto e como lidar com a dor da perda e a saudade, né? Então aí é um tema pesado, né? Mas é um tema pesado porque eu escutei uma frase esses dias, assim, e às vezes essas frases, elas parecem uns clichês, mas elas nos ajudam também, né? A gente só sente luto e a gente só sente a perda porque aquela coisa foi importante para nós. Então eu acho que é uma coisa que é bem interessante, assim, coincidentemente eu escutei esses dias e, claro, é um clichêzão, assim, né? Claro, mas faz pensar também, assim, acho que é um bom ponto de partida da gente começar a falar de luto, né? Porque o luto, ele é uma coisa que, infelizmente, faz parte da vida, né? Então, se tu não sentisse a dor do luto, a dor da perda e a saudade, significa que tem algo muito enrijecido no teu sistema. Então, soa muito estranho falar isso, mas o luto, a dor e a saudade são sentimentos naturais, são sentimentos normais e é ruim, né? Porque são coisas horríveis de se sentir assim, né? E quando a gente pensou sobre esse assunto, assim, claro, eu já li esse comentário durante a semana e assim, eu fiquei refletindo, assim, a minha perda mais recente. E antes de eu falar da minha perda mais recente, assim, eu acho que é interessante frisar que tanto com traumas, perdas, né, frustrações e coisas que nos acontecem, cada pessoa pode ser mobilizada por uma coisa. Então, uma perda para uma pessoa que talvez não faça sentido nenhum, para outra pessoa pode ser algo que paralisa ela, assim. Então, a minha perda recente foi a minha gatinha. Então, eu sou um cara dos dog, eu sempre curti cachorro, tive cachorro a vida inteira. E quando os meus pais moravam mais perto de mim, eles adotaram uma gatinha. E eu nunca fui do gato, assim, eu não dava muito bola pra ela, né? E aí ela foi se chegando e 2 anos, 3 anos depois, né? A gente era inseparável, assim, então ela tinha... Era muito incrível pra mim, assim, descobrir o gato, porque eu sempre fui um cara do dog, né? Sempre fui do cachorro, então eu sei lidar com cachorro, mas nunca soube lidar com gato, assim, né? E é uma dinâmica totalmente diferente. E aí a gente ficou extremamente próximos, unidos, assim, tínhamos uma... É incrível, né? Falar como a gente fala dos bichinhos, assim, né? Mas a gente tinha uma relação excelente, assim, e ela era daqueles gatinhos... que falava, assim, né? Então ela era bem comunicativa, assim. Tinha uma mesa na casa dos meus pais que era uma mesa mais alta, assim, então se eu sentava na mesa e ela parava em cima da mesa, a gente ficava cara a cara, assim. E aí eu dizia pra ela assim, Flor, tá tudo bem? E ela, miau, miau, miau.
E aí eu, tenho certeza? Tá tudo bem contigo? E ela, miau, 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 miau. E aí eu, tu curtiu esse som que eu tô escutando? Aí ela, miau, 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 miau. E aí, tipo, eu passava muito tempo conversando com ela, assim, então ela tinha uma personalidade muito, muito marcante, assim, né? A expressão, assim, e a gente era muito inseparável, assim, eu podia visitar os meus pais com mais frequência, então eu chegava lá e ela se grudava em mim, assim. E um dia ela teve uma coisa repentina e ela morreu de um dia pro outro, assim. E eu nunca imaginei que eu fosse me emocionar num vídeo do canal, assim, mas faz parte do luto a gente sentir a falta, né? Então, perder a minha gatinha de uma forma repentina mexeu comigo, me abalou, sabe? E tanto é que me abala até agora, assim, e falar disso é difícil e é bom a gente poder falar sobre isso, porque às vezes a gente também sente uma raiva, né? Então uma coisa que é muito comum a gente pensar, né? Poxa vida, tem tanta gente ruim nesse mundo, né? Tem tanta gente que faz mal pros outros, né? Tem tanta gente que faz mal pros bichinhos, ou o que seja, né? A gente começa a pensar e começa a racionalizar essas coisas, né? Poxa vida, por que outros não se foram, mas a minha gatinha, que era uma bichinha boa e inteligente, né? E carinhosa, assim, né? Para um gato ela era muito carinhosa, assim, né? Porque o gato tem aquele jeito meio maluco de gato, e ela também tinha, né? Mas ela era muito carinhosa, muito expressiva, muito viva, assim, né? Então ela desaparecer de um dia para o outro é uma coisa que é difícil de lidar, né? E eu acho que é bom também a gente poder falar sobre isso e não esconder isso, assim. A gente sente tristeza, né? Então, falar sobre isso trouxe minha tristeza de volta, né? Então, acho que assim, para organizar esses pensamentos, o que é interessante ver, assim, e também eu estava lidando com um caso na clínica que também tinha a ver com isso, assim. A gente pode se sentir triste, a gente tem o direito de se sentir triste, a gente tem até o direito de sentir raiva às vezes, né? Porra, por que isso foi acontecer, né? Por que uma bichinha tão boazinha, ou porque às vezes pessoas próximas de nós, pessoas que a gente gosta, se vão, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso exercício de controle, sabe? Às vezes a gente quer controlar as coisas, e parte da existência de estar vivo é que a gente não tem controle, sabe? E isso é difícil de conversar, é difícil de abordar esse assunto, assim. E eu não esperava, né, que a gente estivesse abordando esse assunto num vídeo de um canal de inglês, né? Mas tudo bem, né? Faz parte também. Às vezes as lições e as coisas que a gente tem para refletir vêm de lugares inusitados. Talvez essa pode ser outra temática que a gente pode tentar observar na vida, assim, né? Então tem muito a ver com o nosso controle sobre as coisas, assim. Eu acho que a gente às vezes quer controlar, ao invés de simplesmente deixar fluir, assim, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que me vem, assim, sobre refletir, né? Tanto que eu falei, assim, num vídeo recente sobre a gente quer tanto ajudar as pessoas, mas as pessoas não querem a nossa ajuda. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. A gente quer ajudar, né? Nós queremos ter esse controle sobre a ajuda e o processo do outro, e às vezes a gente tem que deixar a pessoa viver a vida dela. E eu acho que com o luto, a morte, a saudade, isso também tem a ver com essa nossa ideia, né? Porque eu falei controle várias vezes. Porque tem a ver com essa nossa ideia de querer controlar as coisas, né? Não, tu não vai ir. Tu não tem que pegar uma doença e morrer agora. Tu tem que ficar aqui, porque o meu egoísmo quer que tu fique do meu lado. Reflexão difícil essa, bem difícil. Então, Davi, ao contrário. Obrigado pela reflexão, assim. Então eu acho que, assim, umas coisas que a gente faz parte do canal, assim, eu acho que tem a ver com um pouco que eu falei no início dessa reflexão. Nesse canal a gente ri, nesse canal, nesse momento eu tô chorando, num vídeo passado eu fiquei irritado, então eu acho que faz parte do luto a gente se permitir sentir esses sentimentos. O fato de que eu tô emotivado agora por pensar na minha gatinha quer dizer que eu sinto a falta, eu ainda sinto, sabe? E às vezes no telefone, né, eu tinha 1 milhão de fotos dela, né? Então, no telefone às vezes vem aquelas coisas assim, lembra de há 1 ano atrás, lembra disso aqui, lembra daquela coisa, e fica me mostrando foto dela, assim, é forte, né? Aí tu pensa, poxa vida, que coisa, né? Mas vamos falar de uma coisa prática agora, assim, o que a gente pode fazer, né? E o que é saudável e o que não é no luto. Luto mexe com a gente? Mexe, claramente mexe com a gente. Mas o importante que a gente tem que pensar é que isso não pode nos paralisar. Essa é a lição da reflexão de hoje. O luto não pode nos paralisar, né? Então, como eu falei em algum momento agora atrás, eu falei, né? Tinha um caso na clínica, né? Tinha uma moça lá que estava se consultando e ela perdeu um familiar no Covid, né? Na pandemia, e ela não pôde ir no enterro. E o fato de ela não poder ir no enterro não fechou, né? O trauma foi a morte, né? O trauma foi a perda. Mas aí no que ela se agarrou? Eu não consegui ir no enterro. Então, entende que o eu não conseguir ir no enterro é um jeito de tu manter
se manter preso a esse sentimento. Eu não pude ir no enterro, então eu não vou me desvencilhar dessa pessoa. Eu não vou me desvencilhar dessa energia, né? Se eu tivesse ido no enterro, eu teria me desvencilhado, mas como eu não fui, parte da pessoa, parte daquilo que eu amo, parte daquilo que eu gosto ainda permanece comigo. E essa coisa do controle, essa coisa do... É forte falar isso, né? Mas esse egoísmo, né? É um egoísmo tu não querer deixar a pessoa descansar. É um egoísmo tu não deixar a alma... As memórias, né? As memórias ficam, mas a essência, ou o que seja que existe após a morte, se desfazer e ir embora, né? Deixa ir. É muito difícil lidar com isso, né? Essa aqui está sendo uma reflexão bem difícil de eu poder também passar alguma coisa construtiva, alguma coisa concreta, assim. Mas eu acho que o grande exercício, assim, e é o que foi trabalhado com ela, é isso, né? Deixa aí. O velório, tanto o velório, né? O enterro, a parte da morte, a parte da despedida, né? Ela é passageira. Então, quando ela tá ali agarrada e presa a esse sentimento de que se eu não fui no velório, essa pessoa não pode ir embora, tu não tá te desvencilhando disso, né? E aí o que acontece? Tu vive um luto eterno. E aí o velório é teu também. Tu fica preso ao velório. E aí ninguém foi feito, né? O velar, ele tem um prazo. E se o velar continua acontecendo, é uma coisa extremamente desagradável, né? Tu não precisa ficar velando um corpo por semanas, né? Porque aí vai começar a dar problema, né? Então, o velório, assim como esse sentimento, ele tem que ser passageiro. E o que a gente pode fazer não é muito, mas em memória e em respeito, né? Pegamos aí os exemplos das bandas que a gente tem também, né? Em memória e respeito àqueles que se foram, a gente tem que continuar indo. A gente tem que continuar lutando, trabalhando, vivendo, porque aquela pessoa... aquele bichinho, ou o que seja que a gente perdeu, não ia querer que a gente ficasse parado no tempo ou se fosse junto com eles, né? Porque aí seria egoísmo da parte deles também, né? Já que eu perdi minha vida, por que eu vou impedir a tua vida de continuar, né? Então, essa é uma coisa que, sim, é difícil, é muito difícil a gente se desvencilhar desses sentimentos. Então, acho que para encerrar essa reflexão, assim, a única coisa que eu posso dizer é que o sentimento de luto ele tem que ser passageiro. Então, a gente não pode deixar de viver porque nós perdemos algo. É difícil de lidar? Claro que é. É muito difícil. Não é nem um pouco fácil, assim. Não é nem um pouco fácil falar sobre esse assunto e não é nem um pouco fácil fazer esse exercício de deixar essa energia fluir, né? Então, assim, totalmente freudiano, né? A energia ela não pode ficar presa dentro de nós. Ela tem que entrar, ela tem que deixar a sua marca e ela tem que passar, ela tem que sair. Ela tem que esvaziar. Se essa energia ficar dentro da gente por muito tempo, ela começa a nos adoecer. E aí eu tenho certeza que a energia da pessoa, né? Eu não sei qual é o tipo de luto que o Davi, ao contrário, pediu ali, né? Mas se é um luto de pessoa, se é um luto de bichinho, se é um luto de... né? Porque os lutos são vários, né? A gente pode perder emprego, a gente pode perder amigos, a gente pode perder oportunidades. Então o luto mexe com as pessoas e são vários tipos de luto que a gente passa durante a vida. Mas a grande mensagem dessa reflexão, se puder ajudar, é que esses movimentos e esses momentos, eles têm que ser passageiros, né? Então a gente não pode se deixar afundar porque esses momentos aconteceram. Assim, a gente tem que refletir, a gente tem que encarar, a gente tem que se permitir sentir, mas a gente tem que deixar eles passarem. Então, eu espero que essa reflexão aí tenha ajudado de alguma forma. Vamos para a letra de hoje ver o que será que ele quis dizer com police station. No verso 1 ele diz: I saw you at the police station and it breaks my heart to say your eyes had wandered off to something distant, cold and grey. Então aqui já temos um retrato já mais caótico, assim, né? Eu vi você, né? Eu enxerguei você na estação de polícia e quebra o meu coração de dizer que os seus olhos tinham aí caminhado para longe, né? Wander off, né? Wander é a ideia de vagar, né? Então ele estava com os olhos aí perdidos, né? Olhando para o nada, né? Tinham sumido aí à vontade, a luz da pessoa, né? To something distant, cold and grey, né? Então os olhos dele tinham caminhado aí, tinham vagado para algo distante, frio e cinza. Olha só, interessante. Então aí já é uma coisa bem depressiva, assim, né? Não deixa de ser um luto também, né? O Anthony aí reconhecendo em outra pessoa alguém que se perdeu pelo caminho. Pode ser isso também, né? I guess you didn't see coming. Someone's gotten used to slumming, dreaming of the golden years. I see you had to change careers far away, but we both know it's somewhere. Então vamos lá, né? Eu acho que você não enxergou o que estava vindo, né? Ou o que estava por vir. Alguém ficou acostumado a
vagabundear, assim, né? Eu não sei como traduzir assim, porque o slum é a gíria para aquele lugar meio under the bridge, assim, né? Um lugar meio atirado, né? Jogado, assim, uma periferia, né? Uma vida periférica, né? A ideia do slum. Mas o slumming é a ideia de viver uma vida, né? O conjugado é a ideia de viver uma vida periférica, né? Viver uma vida jogada, atirada, assim, né? Então, é uma pessoa que se deixou, né? Largou, se deixou levar, talvez, né? Uma pessoa que deixou de cuidar de si mesma, pode ser também, né? Ou alguém que se perdeu naquela vida caótica que o Anthony vivia também, né? Dreaming of the golden years, I see you had to change careers, né? Então, tava sonhando aí com os anos dourados, eu vejo que você teve que mudar de profissão. Então, talvez alguém que tava na cena das bandas, junto com Anthony também, pode ser, né? E aí a pessoa teve que mudar de carreira porque nem todos foram bem-sucedidos como os Chili Peppers, pode ser, né? Far away, but we both know it's somewhere, né? Então, longe, né? Bem pra longe, mas nós dois sabemos que está em algum lugar, né? Talvez esse olhar, né? Essa vontade, essa paixão dessa pessoa que se perdeu, talvez em algum lugar ainda exista uma fagulha de esperança, assim, né? I saw you on the back page of some free press yesterday. The driftwood in your eyes said nothing short of love for pay. Então, interessante. Interessante, vamos lá. Eu enxerguei você na página de trás, né, na página traseira do jornal, né, claro, of some free press yesterday. Então aí talvez o free press pode ser duas coisas, né? Pode ser um jornal de graça, né? Ou pode ser free press, pode ser a ideia de ganhar publicidade de graça, né? Fazer algo em troca de publicidade, né? Então o Marilyn Manson entrar no aeroporto quase pelado, sabe? Aquelas coisas assim de chamar a atenção. Isso pode ser o free press. Mas o free press também pode ser algum jornal que seja distribuído gratuitamente e o valor é mais baixo, né? Claro que é de graça, então as pessoas não valorizam tanto quanto um jornal que elas teriam que pagar. Então o free press pode ter essas duas dualidades aí, né? Então eu vi você na página traseira, né? Então, ou seja, já era um jornal de menor valor, ou ele já estava fazendo alguma coisa para chamar a atenção e não estava na página, na capa, estava na parte de trás, ou seja, totalmente algo secundário, assim, né? Uma série B, ou seja, o Chili Peppers sairia na capa da revista, mas esse cara aqui sai na parte de trás, ou seja, não é um artista ou uma pessoa que vale a pena comentar sobre, assim, né? Não tem um valor artístico ou um valor que faça com que as pessoas queiram comprar uma revista ou um jornal para ver essa pessoa, né? Ou saber novidades sobre ela, né? Então, eu vi você na página de trás de algum free press, né, de algum jornal, alguma revista ontem. The driftwood in your eyes said nothing short of love for pay, né? Então aí a madeira que vaga, né? Driftwood, driftwood in your eyes, né? Então vou traduzir a frase inteira, depois a gente volta para driftwood, né? Essa madeira nos seus olhos dizia nada menos do que amor pelo pagamento, né? Só que o driftwood é a ideia do debris, né? É a mesma conotação, assim, que é o destroço, né? O driftwood é a madeira que vaga, que boia, né? Essa é a ideia. E o driftwood geralmente são pedaços de madeira que são jogados fora, assim, né? Então é algo que realmente boia porque tu encontra driftwood em rios, tu encontra no mar, tu encontra algo que tá vagando, abandonado. Pode ser isso assim. O driftwood tem a ideia de abandono. Melhor traduzir com isso. Então, driftwood in your eyes, né? Então eu sentia o abandono nos seus olhos, ou seja, remetendo àquela parte anterior ali, que ele já estava com a esperança diminuída. Said nothing short of love for pay, né? Disse nada menos do que amor pelo pagamento, né? Ou seja lá o que ele fez para aparecer nessa revista, ele só queria ganhar dinheiro, né? I know you, ou ele precisava ganhar dinheiro, tem isso também, né? Artistas série B aí, série C, que não conseguem se manter com turnês de estádio, acabam tendo que fazer coisas aí para continuar aparecendo, né? Pode ser também. I know you from another picture of someone with the most conviction. We used to read the funny papers, fool around and pull some capers. Então, interessante. Eu conheço você de outro retrato, né? Ou seja, a pessoa que ele conheceu não é mais a mesma, né? Of someone with the most conviction, né? De alguém com muita convicção, muita confiança, né? We used to read the funny papers. Nós costumávamos aí ler os... funny paper é a história em quadrinho, né? Ou aquelas tirinhas de jornal, assim, mas essa é a ideia, né? Já que ele tá falando de capa de revista, né? Capa da frente, capa de trás, contracapa, o que seja. Tem essa ideia de ou pode ser a tirinha do jornal ou pode ser história em quadrinho, né? Fool around and pull some capers, né? Então ele conhecia esse cara como uma pessoa confiante, que eles liam história em quadrinhos ou histórias engraçadas.
E ele diz pra ele que eles fool around in Puss and Capers, então eles costumavam aí brincar muito, né? E aqui é redundante porque fool around é a ideia de ser uma pessoa que tá descontraída, brincando com os amigos, e ao mesmo tempo Puss and Capers é a ideia de pregar peças, né? É uma expressão aqui pra aprontar. Então, né, eles brincavam e aprontavam juntos, é isso que quer dizer, né? Not today. Send a message to her, a message that I'm coming to pursue her, né? Então, não hoje. Mande uma mensagem para ela, uma mensagem de que eu estou chegando para persegui-la. Perseguir quem eu não sei, né? A esperança que já está diminuindo, uma pessoa em específico, acabou sendo preso porque estava perseguindo uma mulher, não se sabe, né? Down home country, I rest my face on your bed, I've got you 10 times over, I'll chase you down to your dead, né? Então, down home country, né? Lá no meu país de origem, né? Ou talvez alguma expressão para alguma outra coisa, né? O home country pode ser o bairro, né? Não precisa ser country de país mesmo, mas a ideia de home country me dá a ideia de ser uma gíria ou alguma expressão para o lugar onde ele pertence, pode ser. I rest my face on your bed, né? Eu descanso o meu rosto na sua cama. I've got you 10 times over. Eu tenho você 10 vezes mais, né? Então a ideia pode ser ter, de possuir sexualmente, fisicamente, ou pode ser a ideia de eu vou te dar suporte, né? I've got you 10 times over, né? Mais do que 10 vezes eu te tenho, né? Mas pode ser o I got you de tu é uma pessoa que eu confio, que eu gosto, né? Então pode ter uma conotação sombria, mas pode ter uma conotação de amizade também, né? I'll chase you down to your dead. É aqui desconfirma a conotação positiva, né? Eu vou te perseguir até que você morra. Então, né? Então, não sei aqui se ele também se botou no ponto de vista do narrador da história, né? Desse cara que tá na delegacia de polícia, né? Mas eu acho que a música aqui tomou um rumo mais sombrio, né? Vamos ver o que ele continua dizendo. I saw you on a TV station and it made me want to pray. An empty shell of loveliness, it's now dusted with decay. Então eu te enxerguei numa estação de TV, né? TV station, pode ser a estação de TV, pode ser a ideia de eles participaram juntos de um programa, ou ele viu o cara ou essa pessoa num canal, né? And it made me want to pray. E me fez querer rezar. An empty shell of loveliness. Então uma casca vazia de amor, né? De amabilidade, né? Loveliness. Então é interessante essa palavra também, né? Dificilzinha, né? Porque lovely é a ideia de ser amável, mas loveliness é amabilidade. Então, né? Conjugados, is now dusted with decay, né? Agora está empoeirado com a decadência, né? Decay é a mesma ideia do... A gente já traduziu uma palavra esses dias, a gente traduz várias vezes essa palavra, agora eu esqueci ela. Mas o decay é aquilo que se desfaz, né? Aquilo que está em processo de apodrecimento. Então, né? Acho que ele realmente aí se desvencilhou dessa pessoa, assim, ou até a própria amizade deles entrou em processo de decay, né? What happened to the funny paper? Smiling was your money maker. Someone ought to situate her. Find a way to educate her, né? Então, o que aconteceu com o funny paper, né? O jornal engraçado, ou a revista engraçada, né? Ou funny paper pode ser, né? Paper geralmente é a ideia de dinheiro, né? Mas paper, agora que ele tá falando assim, funny paper, pode ser um papel que se usa para enrolar coisas que fazem as pessoas dar risada, uma certa substância aí. Pode ser, né? Eu acho que pode ser isso também, né? We used to read the funny papers, ele diz ali na parte anterior, né? Então nós líamos os jornais, ou os engraçados, né? Pode ser, mas não sei, né? Não sei. Como a gente traduz tanto Chili Peppers, tem essas conotações de substâncias agora aqui. Talvez me remeteu que funny paper podia ser uma gíria para alguma substância, mas talvez esteja errado, né? Então o que aconteceu aí com os papéis engraçados, né? Com os jornais, os quadrinhos, ou talvez a substância. Smiling was your money maker. O sorriso era o seu fazedor de dinheiro, ou seja, a sua marca registrada era sorrir. Someone ought to situate her, né? Então alguém deveria situá-la, né? Então talvez esse cara tenha uma namorada, uma esposa, ou alguém que ele tá com medo de que essa pessoa fique muito próxima, pode ser também, né? Então talvez tentando proteger uma terceira pessoa desse cara aí que já mudou toda a sua naturalidade, a sua alegria, né? E agora é uma pessoa mais vazia. Find a way to educate her. Então, encontrar uma maneira de educá-la. All the way, time to come and find you. You can hide from me, girl. So never mind what I do, né? Então, encontrar uma maneira de educá-la de todas as maneiras, né? Find a way to educate her all the way. Então, educá-la com plenitude, do início ao fim. Esse é o all the way. Time to come and find you, né? Está na hora de vir e te encontrar. You can hide from me, girl. Você não consegue se esconder de mim.
so never mind what I do, né? Então não se importa com o que eu faço. Então, interessante assim, né? Eu não sei se é uma moça também, né? Pode ser, né? Porque aqui não diz em nenhum lugar se quem ele tá falando é um cara ou é uma mulher, né? Mas alguém que participou aí do início da carreira, né? Ou pelo menos quando ele participava desses lugares mais, dessa vida mais noturna, essa vida mais sombria, assim, né? Então é interessante quem ele tá falando, assim. Mas eu não sei se ele tá falando de uma moça ou se é uma terceira pessoa nessa história, né? E aí ele muda o refrão e diz: Down home country, I rest my face on your bed. I met my soulmate country and I left it all for your head. Então, down home country, né? Então, lá de onde eu vim, onde eu pertenço. Ou down home country pode ser também para baixo, né? Abaixo o lugar de onde eu vim. Assim, aquela ideia de negar, assim, né? Se arrepender ou não querer fazer parte das suas origens, pode ser também. I rest my face on your bed, então eu descanso meu rosto na sua cama. I met my soulmate country and I left it all for your head, né? Eu encontrei o meu país, alma gêmea, né? And I left it all for your head. E eu deixei tudo para trás pela sua cabeça, né? Head é uma expressão para um ato sexual, né? Então, não imagino que seja aqui, mas já me lembra, desde que a gente traduziu e a quinta série tomou conta do meu corpo. Agora, sempre que eu leio head, eu lembro daquele momento, mas I met my soulmate country, né? Eu conheci o país da minha alma gêmea, né? Pode ser duas coisas, assim. Pode ser uma pessoa que ele andava, né? A gente já traduziu aquela letra que tinha aquela moça da Austrália, né? Então pode ser essa moça australiana que ele foi viajar e acabou se identificando tanto com a Austrália pela coisa dos nativos, né? E é um país que tem muito a ver com esses valores que o Anthony cultiva na sua vida pessoal e nas letras. Então essa moça ter levado ele para conhecer a Austrália pode ser com que ele diga eu renego partes dos Estados Unidos porque eu gostei muito da Austrália. Pode ser, mas também pode ser essa ideia de ter encontrado essa pessoa, né? I met my soulmate country, essa pessoa que tem coisas em comum com ele. Pode ser também, né? Não essa ideia de sair fisicamente de um país para o outro, mas essa ideia de ter encontrado alguém que tem algo em comum. And I left it all for your head, né? E eu deixei de tudo para trás por causa da sua cabeça. Aí o cabeça pode ter a conotação sexual, mas também pode ser a ideia de eu deixei tudo pela sua cabeça. Pode ser a ideia de que ele conectou com essa pessoa, né? Ou a influência dessa pessoa nas decisões da vida dele. Também pode ser isso. No verso 4 ele diz: I saw you in the churchyard and there was no time to exchange. You're getting married and I felt so very strange. Então eu te encontrei aí no pátio da igreja. And there was no time to exchange. E não teve tempo para fazer nenhum tipo de troca, né, de interação. You were getting married. Você estava se casando. And it felt so very strange. E eu me senti muito estranho, né? Ou essa situação fez com que eu me sentisse, né? Ou a sensação dessa situação foi de estranhamento, né? I guess I didn't see it coming, now I guess it's me who's bumming, dreaming of the golden years, you and I were mixing tears, né? Então, eu acho que eu não vi isso acontecer, isso chegar. Agora eu penso, né? Eu acredito que sou eu que estou para baixo, né? Bumming é a ideia de... aqui a gente pode fazer um paralelo bem interessante, assim, né? Porque o bum é uma expressão para mendigo, né? Então, o slum é um bairro precário e o bum é o mendigo, né? Então, ele na primeira ele conjuga com o slumming, que é viver uma vida precária. E aí aqui, bumming não é viver uma vida mendigosa, mas o bumming é ficar para baixo. É uma pessoa que se deprimiu, né? Então agora sou eu que está deprimido. Dreaming of the golden years, you and I were mixing tears, né? Então eu estou agora sonhando com os anos dourados, ou seja, o tempo em que ele estava aí se relacionando, talvez... agora a ideia de ver o casamento pode ser uma moça, né? Então talvez esse personagem principal da história seja uma moça e ele e ela estão misturando lágrimas, né? Então, ou seja, ela talvez lágrimas de felicidade por estar casando e ele com essas lágrimas de tristeza por essa pessoa estar casando com outra pessoa, né? E aí, lágrimas de tristeza, luto. Que geralmente isso acontece e foi o tema da reflexão de hoje, né? Not today, not for me, but someone I never could get used to, so now I refuse to, né? Então, não hoje, não para mim, mas para alguém. Eu nunca conseguiria me acostumar, então agora eu vou recusar, né? Ou agora eu me recuso, assim. Interessante, né? Então talvez essa ideia... Vou remeter algumas coisas que a gente já traduziu dos Chili Peppers, né? Mas me remete muito a essa ideia do Anthony ter problemas de relacionamento, né? Então ele vê a outra casando e ele diz, não hoje, não para mim, mas para alguém.
Eu nunca ia conseguir me acostumar, então agora eu me recuso, né? Então acho que pode ter um pouquinho a ver com a letra ali que a gente fez do Savior, né? Que é essa ideia de ele recusar e ter, por causa da influência do pai, ele ter essa recusa e esse problema de conectar com pessoas, assim. Interessante, assim. Eu acho que isso aqui tá aparecendo nessa letra também. E aí ele termina a música dizendo: Down home country, I rest my face on your bed. I'm at my soulmate country and I left it all for your head. I've got my best foot forward and I'll chase you down till you're dead. Então, down home country, né? Lá no meu país de origem. I rest, ou lá de onde eu vim, né? Então pode ser isso também, essa ideia de o lugar onde ele pertence, né? Como eu falei ali, pode ser o bairro, pode ser a comunidade, pode ser algum lugar que não precisa necessariamente ser um país. I rest my face on your bed. Eu descanso meu rosto na sua cama. I'm at my soulmate country. Eu conheci o país ou o lugar de onde veio a pessoa que eu amo, né? And I left it all for her head, né? E eu deixei tudo para trás pela sua cabeça. Essa letra me dá a ideia do Anthony pulando a cerca, assim, né? Porque ele fala: eu descanso meu rosto na sua cama, mas eu encontrei o lugar de onde vem a minha alma gêmea, né? And I left it all for your head, né? E eu deixei tudo pela sua cabeça, ou seja, a cabeça pode ser sexual, né? Então ele aí, num ato de pular a cerca aí com alguma outra pessoa, ele acabou traindo essa que ele considerava uma alma gêmea, assim, é um ato de autossabotagem até, pode ser, assim. E aí ele tá dizendo: I've got my best foot forward, né? Eu tenho o meu melhor pé na frente, ou seja, essa ideia de que ele tá otimista, né? Best foot forward, né? É uma gíria para otimismo. And I'll chase you down till you're dead, né? E eu vou te perseguir até que você morra, né? Então aqui toma um rumo bem sombrio, assim, essa letra, né? Ela é meio confusa, então peço desculpa aí às pessoas que pediram Police Station esperando uma conclusão definitiva, né? Mas eu acho que não é essa a moral do canal também, né? Não é dar parecer, né? Não é bater martelo nas letras, mas essa aqui tem coisas muito enigmáticas, assim, porque tem um conflito nessa letra, né? Tem a ideia de que ele achou uma pessoa que ele gosta, mas ele está preso aí nos tempos passados, né, nos anos dourados que eles tiveram, mas ao mesmo tempo ele se arrepende que essa pessoa casou, assim, então tem vários sentimentos aqui acontecendo, né? E aí ele também vai perseguir ela, né? Tem uma ideia de perseguição, tem uma ideia de se deixar levar pelos impulsos, assim. Então tem muitos sentimentos conflitantes, assim. Então eu também não duvido que essa letra também não serviu aí pro Anthony desabafar. Eu acho que foi mais aí uma ideia de desabafo, ou às vezes também, para terminar então o vídeo de hoje, assim, que já deve estar bem longo, mas pode ser a ideia também de alguma outra letra que a gente traduziu em que ele não usa uma pessoa específica, mas ele usa a letra para personificar várias histórias e várias coisas que ele sentiu em determinados momentos em uma história só. E aí a letra geralmente quando o Anthony usa muitas inspirações, a letra fica mais confusa, assim. Então, eu não duvido que seja ele simplesmente fazendo aqueles descarrego de consciência, assim, né? Ele vai escrevendo e vai botando, e ele vai meio que misturando história. Então, eu não imagino que seja de uma pessoa específica, mas simplesmente é esse sentimento de perda, assim. Esse sentimento de ver que ele, né? Coincidentemente com a reflexão de hoje, mas esse sentimento de que a pessoa que ele queria ou que ele esperava não se tornou quem ele gostaria, né? Então, a pessoa ficou presa no passado, ou ao contrário dele, não conseguiu sair lá dos problemas do passado, então ele conseguiu enxergar a desconexão entre ele e essa pessoa, ao mesmo tempo que ele também sentiu esse luto aí, essa falta de quando ela tomou um outro rumo para a vida, e talvez a ideia de perseguir ela seja mais um desabafo de que eu não consegui o que eu queria, então eu vou continuar te perseguindo, mas na verdade, né, ele não é esse tipo de cara, ele não parece ser esse tipo de pessoa, né? Então uma letra aí bem, algumas partes pesadas, algumas partes poéticas, mas esse é o Anthony Kiedis, esse é o Chili Peppers. Então tem um entendimento melhor dessa letra, deixa embaixo nos comentários, ou quer pedir uma reflexão, um som para um próximo episódio, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.